Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando aqui uma série que, olha, vocês vão gostar bastante. Atenção empresária, vocês irão aprender muito sobre direito trabalhista, sobre direito empresarial, para que você não caia nas garras da justiça trabalhista. Eu estava até falando aqui com o nosso super teacher, professor, quase que catedrático, que vai explicar para a gente tudo sobre isso que a gente tem como percalços, armadilhas do mundo empresarial. E aí, para a gente começar, gostaria de te passar a palavra, Frederico Souza. Seja muito bem-vindo ao seu podcast. Para a gente poder conversar um pouco. Eu estou aqui para poder mediar as dúvidas, os anseios, as angústias que empresários e empresárias têm durante todo o tempo em relação a questões trabalhistas e outras questões também empresariais. Obrigado, Paulo, por essa oportunidade da gente poder falar. Uma coisa que a gente fala todos os dias há muitos anos, Já são quase 20 anos dentro de um escritório, já são quase 17 anos falando sobre direito do trabalho. Olha aí. Então, a gente tem um pouquinho de experiência, algumas histórias para contar e não vou falar ensinamentos, porque eu também não quero ser tão gentil como você foi comigo de dizer que eu sou um catedrático do tema. Não, o tema é inesgotável na minha visão. A gente tem algumas experiências sim para poder compartilhar e ajudar os empresários nesses temas tão sensíveis hoje, para o empresário brasileiro, que é cuidar das obrigações trabalhistas dentro da empresa dele. Considerando que a audiência ela vai estar conosco durante vários episódios, e aí todo mês a gente vai ter um novo episódio, gostaria de começar com você com a seguinte pergunta: quem é Frederico Souza e como é que você se dispôs ou mesmo se colocou para iniciar esse caminho no direito? Sempre foi sua vontade? Ou você é daqueles assim, não, comecei fazendo biomedicina, depois conta um pouquinho. Não, Paulo, como aconteceu, Eu venho de uma família que meu pai fez direito, em que pese ele não tenha terminado por 2 vezes a faculdade de direito, mas ele fez direito. E desde então foi sempre uma vontade de todos os filhos. Nós somos em 4 filhos do meu pai, Eu tenho um mais velho, que é advogado, Altílio Neto, um irmão, o Felipe, falecido, um Luiz Fernando, que mora em Patos, mais novo, e eu. Nós 4 fizemos direito, eu pela vida, inclusive, assim, não foi nada combinado os 4 fazerem direito. Não trabalhamos todos juntos num só escritório hoje, mas cada um atende uma área, E sempre tive essa vontade de ser advogado. Tanto sinal, que quando eu entrei... sinal que seu pai te inspirou, Sim, inspirou a todos, sim. Porque senão, caso contrário, vocês teriam feito todas as faculdades. E também meu pai tinha um grande amigo da época de faculdade, Dr. Públio Emílio Rocha, lá de Uberaba, que era um excelente advogado, inclusive. E a gente sempre escutava muita história do Públio, E aquilo foi, eu acho que, alimentando dentro de casa, Legal. Nossas informações sobre ser advogado, etc. E há 20 anos atrás, quase, quando eu entrei na faculdade, isso era... a fazer a faculdade de Direito sempre foi algo muito formal, sério, Homens responsáveis, quando você via aquilo, e também financeiramente aquilo saltava aos olhos, Mas eu fiz faculdade na UF, sempre tive vontade de ser advogado, então quando eu entrei na faculdade, em 2005, que eu passei no vestibular, eu já entrei dentro do escritório de advocacia, fazendo estágio, Então fiz estágio durante toda a faculdade em escritórios de advocacia, e em 2007, tendo passado por 2 escritórios pequenos aqui na cidade, eu fui convidado para poder trabalhar em um grande escritório que era de Belo Horizonte, e ele tinha uma filial aqui em Uberlândia. Ele tinha matriz em Belo Horizonte e uma filial aqui em Uberlândia. E lá onde eu me deparei muito com o direito do trabalho para empresas. Esse escritório advogava para empresas muito grandes, multinacionais, Ambev, Petrobras, Galvani Mineradora, Renault, Citroën, Liquigás e outras muitas empresas. Foi considerado algumas vezes um dos maiores escritórios do país. Em 2009 eu me formei, e tive a oportunidade de gerenciar, coordenar esse escritório aqui em Uberlândia, essa matriz, até 2012, onde no final de 2012 eu senti a necessidade de ter o meu próprio escritório, alçar voos maiores, Chega uma hora que a gente acha que tem condição e competência, capacidade para seguir sozinho, e aí eu fui plenamente, assim, até mesmo direcionado pelos sócios da época do escritório, falaram, realmente você tem competência, vai lá. E aí montei meu primeiro escritório em 2013, junto com o meu irmão mais velho,
que chamava Pereira e Souza Advogados. Era um escritório que lá, por mais que eu já tinha essa competência trabalhista, mas início de carreira solo, né? Você faz tudo que tiver que acontece na frente. Briga de vizinho, briga de urubu voando e o que for. Mas sempre voltado para a questão trabalhista. Cheguei a atender muitos empregados, então eu tenho a visão dos dois lados hoje, né? Mas sempre tinha a vontade de atender empresas. Então, mas essa questão trabalhista que você disse, isso aí você começou a apanhar gosto por isso? Foi da faculdade, ao ver uma matéria como essa? Ou como é que foi esse primeiro ponto de contato? Você falou assim, cara, isso é interessante. Foi nesse escritório, onde lá é na Rossi Siqueira, extinto Rossi Siqueira. Hoje são 2 escritórios em Belo Horizonte, os quais eu tenho muito apreço ainda e admiração, porque aprendi demais lá, né? Que é o Rossi e Serras e Siqueira e Viegas. E eu aprendi lá, cara. Eu aprendi muita coisa lá sobre direito do trabalho, vivenciando direito do trabalho na prática. Só que lá ainda era um direito do trabalho muito contencioso, muito processo. Hoje em dia, a quantidade de processo eu vejo que é bem menor do que existia antigamente, até mesmo pela reforma trabalhista de 2017 para 2018, que melhorou algumas condições, piorou para um outro lado, então existe aí um certo receio do empregado de ir atrás de alguns dos seus direitos, e para o empresário também eu vejo uma melhoria muito grande da situação e a consciência do empresário hoje em cumprir suas obrigações, em formalizar mais essas relações. Então, por isso que eu também acredito por essa redução de processos. Mas eu sempre entendi pelo consultivo, né? Porque o nosso foco é o pequeno e médio no escritório. Então, essa paixão em atender o pequeno e médio e atender de forma consultiva veio de lá. Lá da Rossi Siqueira, lá de 2007, para poder atender o direito trabalhista das empresas, porque a gente sempre escutou, né? O empregado vai na Justiça do Trabalho, ele vai ganhar. É certeza. Não, mas a culpa não é do empregado ou da Justiça. A culpa é do empresário que, em grande maioria das vezes, não cumpre a legislação e não formaliza esse cumprimento dessas obrigações. Então, de fato, se eu não tenho como comprovar que eu cumpri a obrigação, eu vou ser penalizado. Infelizmente, é aquele ditado, né? Quem paga errado, paga 2 vezes. Então, a paixão nasceu de lá. E você falando em relação ao direito trabalhista, né? Que é a reforma trabalhista que a gente teve, ela foi em 2017 para 18. 17 para 18. Entrou em vigor em 18. Você começou com o seu escritório próprio em 2013? Janeiro de 2013 eu já tinha nosso escritório. Então basicamente você viveu profissionalmente dentro do seu próprio escritório, mais a nova lei trabalhista do que a antiga, né? Eu tô ali no meio, né? De 2013 a 18 a antiga e de 2018 agora em diante já a nova. Então eu consegui pegar os dois mundos. Porque 18 que mudou mesmo. Em 2018 já entrou em vigor, E o que você vê de diferença quando você fala sobre a solicitação dos clientes? Depois disso, você vê, como você mesmo disse, parece que eles estão mais conscientes agora, que eles estão buscando fazer o cumprimento, né? Mas você acha que teve uma mudança do ponto de vista prático, de você falar assim, eu tinha essa rotina de trabalho antes com direito trabalhista pré-revisão e depois pós. Como é que foi isso? Eu vejo que a litigiosidade diminuiu muito. Porque até 2021, de 2018 a 2021, tinha um artigo na CLT, o 791, que falava que se o reclamante, né, que na maioria das vezes o empregado, que entra com uma ação trabalhista e ele perca essa ação trabalhista, ele seja sucumbente a essa ação trabalhista, aos pedidos, ele tinha a obrigação de pagar honorários para o advogado da outra parte e também as custas processuais, mesmo que ele tivesse justiça gratuita, que é aquela gratuidade judiciária para você poder entrar com a ação e não ter que pagar custas e honorários para o advogado da outra parte. Só que em 2021 o STF declarou esse artigo inconstitucional, dizendo não, se ele tem justiça gratuita, ele não tem que pagar nem custas nem honorários, mesmo que ele tenha uma parte vencedora lá no processo e tenha crédito.
Então, agora, novamente, eu sinto aumentar o tipo de demanda, com todo respeito a todos os colegas advogados e também a todos os reclamantes, mas existem muitas demandas aventureiras. Isso é fato, tá? Em toda nós que somos advogados trabalhistas, estamos ali atuantes, sabemos que algumas demandas são aventureiras naquele quesito. Se colar, colou. Eu vou entrar com uma ação pedindo X para poder eventualmente fazer um acordo por X por 4, X por 5 e pronto, foi alguma medida. Porque isso também atrai, do outro lado do empresário, um medo, um receio de falar assim, vamos fazer um acordo para resolver isso logo. Só que ele gastou dinheiro com o advogado, ele gastou dinheiro do acordo e ele não entendeu que ele teria que ter feito um consultivo lá para poder reduzir mais ainda essa possibilidade. Mas respondendo a sua pergunta, Paulo, eu vejo que não só a reforma trabalhista trouxe uma redução desses processos. O que eu vejo também que é com a evolução da tecnologia, a evolução de programas e sistemas de gestão de recursos humanos, departamento pessoal, seja dentro das empresas ou seja dentro dos escritórios de contabilidade, que hoje são grandes parceiros do escritório, né? A gente atende alguns hoje, inclusive, na cidade e fora da cidade. Essa evolução trouxe uma melhor formalização. Então, os sistemas eles emitem mais documentos pré-fabricados, mesmo que seja, mas isso traz um melhor controle. O sistema informatizado consegue controlar mais essas informações das empresas e que consegue trazer uma formalidade mesmo, para não ser redundante, para esse cumprimento de obrigações, que isso era algo que faltava muito. O empresário até mesmo pagava às vezes um direito, só que não registrava aquele pagamento ou o cumprimento daquela obrigação e ficava por aí. E ele ia provar isso como depois na justiça? Ou por aquele empregado que às vezes agia de má fé, ou até mesmo por algum direito que realmente havia não sido quitado, mas ele não tinha como comprovar isso minimamente. Então eu também trago aqui para a redução desses processos, ou até mesmo para melhoria um pouco das obrigações, essa evolução de softwares, até mesmo dos próprios escritórios de contabilidade, departamento pessoal, que conseguem ajudar mais, né, as empresas se formalizarem. Mas nada vai ser igual à tomada de consciência desse empresário. E aí a gente está falando para o pequeno e médio. O grande, ele já tem todas as suas previsões orçamentárias para um descumprimento ou não dessa obrigação. Muitas das vezes é até algo intencional para, olha, eu sei qual é a probabilidade de um funcionário entrar com ação judicial quando ele é desligado, vai depender muito da forma que ele foi desligado. Então ele acaba utilizando aquele valor ali que ele não cumpriu com a obrigação, eventualmente, para gerar um fluxo de caixa e se tiver um processo, depois ele se vira na justiça. Legal. E quando a gente fala sobre essa parte, né, você falando e eu lembrando, né, a gente lida com empresários, que provavelmente você já viu isso, com empresários que chegam e falam, não sabia que eu precisava fazer isso. Não sabia que isso tinha que fazer. Mas isso aí não faz sentido fazer. É aquele negócio de entrar no jogo para depois ver se aprova ou não, está de acordo ou não com as regras, né? Uhum. Você tem esse tipo ou já teve, né, esse tipo de cliente que chega e fala assim, cara, mas como assim? Todo dia, todo santo dia. Infelizmente, nós temos um pequeno e médio empresário hoje que, na sua maioria das vezes, ele veio da operação. Ele era, às vezes, um bom serralheiro, e aí a sua operação era boa, ele atuava muito bem na serralheria do João, e aí ele teve o sonho, a vontade de abrir a própria serralheria, muitas das vezes motivado por um cliente ou por um familiar. Você trabalha muito bem, olha, você deve montar a sua. E aí ele montou a própria serralheria dele. E aí ele constituiu uma nova empresa que tem milhares de obrigações. Ele não tem essa consciência, ele é muito operacional. Uhum. E isso eu estou falando do pequeno e médio, mais uma vez. Ele não tem consciência das obrigações que ele tem que cumprir, porque simplesmente falaram para ele que era fácil abrir uma empresa. E aí nós estamos falando não só de direito, todas as demais obrigações que ele deveria ter. Mas a parte jurídica de uma empresa, ela é muito ampla.
Nós estamos falando de direito do trabalho, que é o que o escritório minimamente conhece, mas tem o direito societário, tem o direito tributário, tem o direito securitário dentro de uma empresa. Qual empresa hoje que não tem que ter um seguro para se precaver de várias responsabilidades que ela está atrelada? Né? Tem, eventualmente, um direito bancário de empréstimo que eu faço, de operações bancárias que eu tenho, além do direito trabalhista. Né? E dentro do direito trabalhista, de uma área que eu gosto muito, que aí eu fui sócio durante 4 anos de uma empresa de saúde e segurança do trabalho, então eu tenho um conhecimento muito grande sobre isso. A parte de saúde e segurança do trabalho também é muito mal informada a esses empresários, que é aí aonde existe um maior descumprimento. Então eu vejo que a falta de informação é uma deficiência desse pequeno e médio empresário, porque ele está muito dentro dessa operação, ele está muito atribulado em bater meta, em cumprir, em entregar aquilo que ele se dispôs para o cliente dele e não se preocupa com as demais situações, não tem essa gestão integral sobre a sua empresa. Legal, legal. Bom, e para a gente poder começar na prática, entender um pouco mais sobre esse mundo, né, trabalhista, me conta uma coisa. Há alguns pontos que a gente poderia falar que quando você entra na empresa, né, ela te contrata para poder entender se há alguma irregularidade trabalhista ali. Algum ponto você fala assim, são 3 grandes áreas, são 4 grandes áreas que eu vou ter que analisar ponto a ponto. Como é que é hoje essa grande classificação dentro do direito trabalhista? Primeira coisa que a gente vê dentro de uma empresa quando a gente entra, enquadramento sindical. Né? Porque existem milhares de empresas hoje que estão enquadradas num sindicato diferente daquela que ela deveria fazer. Porque não se entende realmente qual é a atividade preponderante que essa empresa executa. Já vi casos e casos de empresas que durante muitos anos estavam atreladas a um sindicato X, no entanto, deveriam estar atreladas ao sindicato Y. E isso traz um prejuízo muito grande, não só para a empresa que estava fora do seu próprio sindicato, mas para os funcionários que não estavam com os seus benefícios devidamente sendo pagos. Isso vai reverberar numa possibilidade de um empregado entrar com a ação e falar, na verdade, o meu sindicato era o X, não era o Y, os meus benefícios eram A, B, C, D, você me pagava X, P, T, O, então agora eu quero todos aqueles lá que são os meus benefícios. Independente se foram pagos outros. Independente, não era o meu benefício, não era da minha categoria aqui. Então, eu tenho que, primeiramente, ver esse enquadramento sindical. Passado esse enquadramento sindical, eu tenho que entender a relação de funcionários. Esses funcionários são todos registrados? Ou eu tenho prestadores de serviço, o famoso MEI, o famoso PJ? É um prestador. Não, é só um prestador. Então, eu vou entender quem são os funcionários com vínculo de emprego e os prestadores de serviço. Então, eu já faço essa diferenciação. Para os funcionários, cumprimento de todas as obrigações agora já atrelado ao enquadramento sindical correto. Quais os benefícios que esses funcionários precisam receber, quais as obrigações a empresa tem que cumprir com esses funcionários. Aí a gente vem desde a parte de saúde e segurança do trabalho, que é muito importante. Eu tenho que saber quais os riscos esse funcionário está exposto na atividade dessa empresa, se ele fez os exames ocupacionais devidamente corretos, né? Se ele está recebendo eventuais adicionais que ele precisa receber, adicionais de insalubridade, periculosidade, se dentro dessa atividade ele recebe os EPIs corretos que ele precisa para executar essa atividade. As outras obrigações, férias, 13º, intervalos, né, todas as obrigações devidas que tem aí, que ele precisa, essa empresa cumprir. Então, a gente faz toda essa due diligence, né, da parte dos funcionários. E aí vamos para a parte dos prestadores de serviço, porque eu tenho responsabilidade com o meu prestador de serviço, eu tenho minimamente, se de fato esse prestador de serviço realmente assim o for, né, porque hoje existe um mascaramento dessa relação de prestação de serviço. Ele é meu prestador de serviço, mas ele tem habitualidade, onerosidade, não eventualidade e pessoalidade. Todos os requisitos do vínculo estão lá, ele usa meu crachá, o e-mail da empresa, ele tem que me avisar se ele falta, trazer atestado, ele tira férias, mas ele é um prestador de serviço. Enfim, né? Porque se vê muito, grandes empresas fazem isso hoje, por que eu não posso? A diferença é só uma. A quantidade de depósito recursal que você vai ter que fazer para chegar no STF com a reclamação é diferente do dinheiro que você tem da SBT.
a SBT conseguiu negar o vínculo de emprego com a Raquel Sherazade, mas é o SBT, você não é SBT, amiguinho. Então fica aqui e volta pro seu mundo, né? Vê se de fato essas obrigações estão sendo cumpridas. Então, enquadramento sindical, funcionários, prestadores de serviço. Aí nós vamos para uma outra seara, que é o cumprimento dessas obrigações junto aos órgãos governamentais. Ministério do Trabalho e Social, Receita Federal. Eu estou cumprindo, estou recolhendo tributo, estou enviando informação para esses órgãos da maneira correta. Mas por quê? Porque isso gera multa. Isso gera descumprimento de obrigação que te leva a ter penalidades. Então, são essas áreas, as principais frentes de atuação que o escritório, quando entra numa empresa, ele vai analisar para ver se está tudo certo. Isso aí, quando você fala sobre funcionário PJ, cara, é uma coisa muito interessante, assim... Até engraçado, né? Funcionário PJ. É verdade. E virou uma moda, né? Quando a gente está falando disso, após a pandemia. Né? Várias empresas, principalmente de tecnologia, né, começaram a trabalhar com os tais freelancers, né? E aí o PJ virou moda. Me conta uma coisa. Como que uma empresa que vende tecido, que uma lanchonete, empresas do varejo tradicional, conseguem ter o PJ? É possível? Ou essa maleabilidade é mais numa área de tecnologia que o cara consegue trabalhar de casa? Conta um pouquinho sobre isso. O que acontece? O STF definiu, não só o STF, né? Hoje, inclusive, na própria legislação trabalhista, existe a possibilidade da terceirização. Por quê? Para eu poder ser um terceirizado, eu posso ser um prestador de serviços de uma outra empresa e prestar serviço para você. Antigamente, eu poderia terceirizar apenas a atividade meio dentro de uma empresa. Olha, eu tenho uma lanchonete, a minha atividade fim é vender lanches, mas a atividade meio é a segurança da minha lanchonete, é a limpeza da minha lanchonete. Então, isso eu poderia terceirizar. O ST e o STF decidiram pela possibilidade da terceirização da atividade fim. Então eu posso ter sim um vendedor da minha lanchonete, um prestador de serviços, desde que não estejam presentes os requisitos do vínculo de emprego. Vamos lá, um por um agora, para o pessoal entender que vínculos que são esses, que isso é muito importante. Os requisitos do vínculo de emprego estão previstos lá no artigo 3º da CLT. São, primeiro, pessoalidade. Que é isso? Se eu sou um prestador de serviço, PJ, não tenho vínculo eu com você, Paulo. Eu vou dar um exemplo. Eu contrato o escritório do Frederico Souza para poder me representar numa causa, numa prestação de serviço de uma empresa. Ou seja, se chegar o Frederico ou o Paulo lá... Tem o Frederico, tem o Paulo, tem a Mariana, tem a Luísa, tem o Luiz Fernando. Independente de quem for atender, é o nosso CNPJ. É o nosso escritório, nossa empresa que vai atender a demanda daquele cliente. Provavelmente muitos clientes também tentam te colocar na pessoalidade, né, Fred? Sim. Não, eu quero o Fred. Não, e que bom, né? Graças a Deus. Mas a gente faz com que toda a equipe apareça. Eu não sou o escritório de um homem só. Eu só consigo estar minimamente caminhando em razão da equipe que nós temos, né? Graças a Deus. Se eu exijo que a prestação de serviço seja do Frederico, ela agora é pessoal. Então, existe o primeiro requisito do vínculo, que é a pessoalidade. Então, não é o Frederico que presta serviço, eu não posso mandar o Paulo, não posso mandar a Luísa, nada disso. O segundo requisito é a não eventualidade. Vamos lá. Qual é a não eventualidade? Não, mas ele vem só de segunda a sexta. Não, ele vai todos os dias, isso é uma habitualidade, é a não eventualidade, não é eventualmente. Eventualmente ele me presta serviço. Ele me presta serviço hoje na terça, semana que vem na quinta, na próxima semana na quarta. Então é eventualmente. Tanto a questão de dias quanto também a questão de horários. Sim, porque a questão de horários vai entrar num outro requisito que eu vou falar, que é a questão da subordinação. Porque aí eu sou subordinado a trabalhar para você horário X a Y, dia tal a tal. Tá?
Então, o terceiro que eu gosto de falar é sempre o da onerosidade. Porque se existe pagamento pela prestação de serviço, ela não é gratuita, porque se eu faço parte hoje, com a graça de Deus, eu consigo ajudar um projeto social de uma ONG que a gente prepara alimentos para doar para outras pessoas. Lá eu vou de forma gratuita, não onerosa, de 15 em 15 dias, ajudar na cozinha, etc. Então eles não me pagam nada para isso. Não tem um dos requisitos do vínculo de emprego. Pronto, acabou. Né? Então a onerosidade, mas eu recebo para aquilo, então é um requisito do vínculo de emprego. E o mais importante dessa situação toda é a subordinação. Porque a partir do momento que eu sou subordinado a você, Paulo, eu tenho que chegar na hora que você manda, eu tenho que cumprir minhas tarefas do jeito que você manda, eu vou sair na hora que você manda, eu tenho que estar aqui nos dias que você manda, eu tenho que cumprir todas as obrigações conforme as diretrizes do Paulo, eu sou subordinado ao Paulo. Se eu faltar, eu tenho que justificar, senão eu serei penalizado. Não posso ficar 15 dias sem te dar notícia, porque senão eu vou ser penalizado minimamente. Então, a subordinação é algo muito importante. Então, esses 4 requisitos do vínculo de emprego, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, via de regra, estão sempre presentes nessas contratações de prestadores de serviço. E isso é algo muito importante que os empresários tenham consciência que mas é só fazer um contrato de prestação de serviço. Não é. É também que a realidade desse contrato de prestação de serviço seja de prestadores de serviço. Tá, mas vamos lá, só uma coisa aqui, trazendo. Você trouxe sobre pessoalidade, ok, deu super para entender como isso pode ser aplicado na prática, né? Ou seja, se algum dia ir outra pessoa, eu não posso enviar uma mensagem para o dono da empresa ou para aquela pessoa que presta o serviço falando, não aceito fulano, é só você. Isso é a questão da pessoalidade. Certo. Segundo, não eventualidade, né? Por exemplo, você não aparecer num dia, mas sim no outro, você não cobrar a presença da pessoa constante, isso seria a não eventualidade, né? Dela estar sempre o tempo todo. A não eventualidade eu tiro o não e boto o eventual. O eventual é aquilo que não acontece rotineiramente, mas né? E se com habitualidade. Tá, mas e se essa empresa, vamos voltar à lanchonete, se essa empresa de lanchonete, ela foi contratada para atender ao público da lanchonete de segunda a sexta, isso não seria dentro de um contrato certo, porém ao mesmo tempo tendo essa não eventualidade? Sim, eu posso ter. É importante lembrar que eu preciso, para configurar a relação de emprego, os 4 requisitos. Ah, tá. Muitas das vezes vão ter presentes ali 3, 2... Não necessariamente você precisa gabaritar todos, não. Entendi. O vínculo de emprego precisam estar presentes os 4 requisitos. Então, porque a onerosidade sempre vai ter. Isso que era o próximo pergunta. A pessoalidade pode acontecer. Eu sou um prestador de serviço, pessoa física, só tem eu mesmo. Eu sou um encanador. Tem só eu para prestar o serviço. Sim. Então, vai acontecer também. O mais importante de todos eles, sem sombra de dúvidas, na verdade eu colocaria 2, de quando é uma prestação de serviço mesmo, é essa pessoalidade, por quê? Porque se eu exijo que seja o Paulo que me preste serviço, já está plenamente configurada a pessoalidade. Não pode ser outro. E a subordinação. A subordinação é o requisito matador, que é o que sempre, qualquer análise que eu vou fazer, eu já vou direto nele. É porque são vários pontos também, né? A subordinação, né? Sim. A forma como que você direciona a pessoa, o que você aceita, o que você não aceita, o horário que ela chega, o horário que ela vai embora. Tem uma empresa que não é cliente minha, mas a gente sempre acompanha, ela é uma amiga que faz parte, e aí eles inclusive fazem recrutamento e seleção assim, vaga para oportunidade X, assim, salário assim, a combinar, vaga PJ. Então você está fazendo recrutamento e seleção para um salário a combinar de uma vaga PJ. Já, na minha visão, já está totalmente errado. E aonde eu sempre manifesto e falo da minha preocupação a essa pessoa, que é a subordinação.
Eu tenho o e-mail da empresa, eu utilizo o e-mail da empresa, é meu endereço de e-mail, www.empresa, que não é minha, que eu sou o prestador de serviço.com.br, e o meu e-mail é de lá, eu tenho que usar crachá de lá, eu tenho que solicitar férias por e-mail, eu tenho que avisar o dia que eu não for. Então a subordinação está muito presente, eu não sou prestador de serviço, porque... Diferentemente da subordinação, é a liberdade e disponibilidade. Paulo, você está aqui hoje comigo porque foi a sua disponibilidade de estar aqui hoje. A sua agenda, junto com a minha, entenderam-se para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Não foi uma obrigação, eu não te obriguei. Paulo, preciso que você esteja lá às 10 horas da manhã. Eu não posso, Fred, vou prestar serviço para um outro cliente. Então, a sua disponibilidade distancia da subordinação. Além do que, Paulo, eu preciso que você esteja com o seu computador, MacBook, em cima da mesa, com o seu microfone posicionado a 5 centímetros, 15 centímetros de distância do seu rosto. Não, eu não tenho MacBook hoje, eu vou levar o meu Dell, eu não quero um microfone. Não, você não pode. Isso é também subordinação. Eu estou destravando essa subordinação, eu presto serviço da forma que eu quiser, do que eu entender que é melhor. Eu vou te entregar o resultado. Mas a prestação de serviço, a forma é minha. Isso também é muito atrelado dentro de uma subordinação. Legal. Então, eu consigo desvencilhar muito a subordinação quando a gente fala de disponibilidade. Qual é a sua disponibilidade? Não, eu tenho que estar ali sempre disponível, então eu sou subordinado. Então é fácil a gente, às vezes, destravar a subordinação verificando se o prestador de serviço, né, ele tem que estar sempre disponível ou não. Ele vai ter uma agenda realmente livre. E quais os nichos ou funções você vê que mais as empresas geralmente contratam PJ? Hoje em dia, para tudo. Você tá brincando? Todo mundo quer encargo trabalhista. E aí é uma situação muito difícil. Tem coisas que a gente não pode comentar, né? Mas a gente vê para tudo. Para tudo. Hoje em dia, para tudo mesmo. Ontem mesmo, eu fui surpreendido porque uma vaga para prestar serviço para ele falar assim, não, mas é porque tá recebendo seguro-desemprego, então ela vai ser prestadora de serviço por enquanto, aí depois ela abre o mês, aí mesmo pergunta, ela vai executar as mesmas atividades depois, agora e depois? Sim. Então por que agora ela é prestadora e depois ela é funcionária? Então, e eu vou te falar, vou a mais o porquê que isso acontece, tá? Porque, assim, realmente, hoje é muito difícil achar... uma grande reclamação de todos os empresários são pessoas, né? Achar pessoas boas. E aí, muitas das vezes, uma pessoa foi desligada, vai receber seguro-desemprego, aí já arruma uma oportunidade. Aí eu falo assim, não, eu não posso ser contratado agora. Faz um contratinho de prestação de serviço para mim, que aí só para a gente poder formalizar, quando acabar meu seguro-desemprego, você me registra. Primeiro que isso é fraude. É um crime. Para as duas partes. Porque eu tô ciente que eu tô fazendo isso também. Então, minimamente, eu sou cúmplice disso aí. Tô cooperando para que isso aconteça. Agora, você acha mesmo, Paulo, que depois que tudo se amolda, passaram aí 5 meses do recebimento de seguro-desemprego, eu tô livre aqui, eu vou registrar a carteira dessa pessoa? Eu já acostumei, eu sou brasileiro, eu já coloquei na conta ali, vambora. E aí, dia após dia, isso acontece. Quanto à questão de quais os nichos, de fato, eu estou aqui me segurando para não falar alguns exemplos mais específicos, pode ser que quem está nos ouvindo interprete a marra carapuça. Mas seria maravilhoso, seria maravilhoso. Mas já vi, de fato, assim, desde comercial a vendedor, ixi... É o que eu te falo que eu vejo tudo. É pessoas ligadas a essa área de tecnologia e vendedora. Inclusive, saiu uma decisão do TST esses dias, porque acontece muito, né? Eu sou funcionário da empresa X e prestador de serviço da empresa Y. Não. Não, saiu uma decisão do TST nesse sentido. Não pode. Você é funcionário da empresa X na mesma atividade que você presta serviço para a empresa Y? Não pode. Então, assim, mas na parte de tecnologia veio muito isso, até mesmo pela questão da possibilidade do home office, né? E aí o cara presta serviço para a empresa A, B, C, D como prestador, ele não tem vínculo com ninguém, porque ele fica quase 24/7 ali trabalhando, né? Presta serviço tantas horas para um, tantas horas para outro.
Mas nesses casos, realmente pode acontecer desse contrato de prestação de serviço estar correto, dessa prestação de serviço realmente acontecer. Eu entrego por projetos, né? Eu atendo uma empresa de tecnologia, mais de uma na verdade, e são entregas por projeto. Ó, a gente precisa entregar aquele cliente Y ali, aquele projeto Z, e você vai lá se dedicar quantas horas, acabou. Então existe sim a possibilidade, mas a gente vê de tudo no mercado, é loucura. Até responsável por viveiro de planta eu já vi como PJ. Viveiro de planta. O cara fica lá todo dia, vai todo dia, cuidar das plantinhas, na hora de entrar, na hora de sair, e é prestador de serviço MEI. O MEI trouxe muito isso, né? Para acabar com uma informalidade de recolhimento, às vezes de impostos, essa pessoa ter minimamente uma condição de seguridade social, de ter um INSS, algo assim, né? Uma contribuição para o INSS, para ter alguns benefícios, mas se criou de um outro lado se formalizou de um lado, mas se informalizou o vínculo de emprego por outro. Porque deu uma mínima autorização de descumprir-se a regra cumprindo-se de forma errada. É o fazendo o certo por linha torta. Na minha visão, é totalmente fora de controle hoje no país e não deveria ser tão aceito e liberado assim. Porque se utiliza muito das decisões do STF, de que o STF autorizou a pejotização, mas o STF, na verdade, autorizou a terceirização, a contratação de pessoa jurídica para poder prestar serviço em qualquer atividade, seja na MEI ou na FIM. Agora, os requisitos do vínculo de emprego estão devidamente vigentes na CLT. Inclusive, o artigo 9º da CLT continua é bem claro dizendo que são nulos de pleno direito aqueles contratos que fraudam a legislação, nesse caso. Finalizando essa parte de PJ, eu vejo muitas empresas, eu acho que é a função que mais tem uma parte comum, né, entre as empresas, que é o vendedor, né? O que você diria para uma empresa assim? Recomendações de como contratar um vendedor sem cair nesse vínculo empregatício? Realmente, deixar ele solto. Ele é um vendedor ou ele é um representante? Primeiro nós temos que fazer essa distinção, né? O representante comercial tem legislação própria, né? Tá. Um regramento jurídico totalmente específico. E o vendedor, consultor comercial, muitas das vezes a pessoa chama de consultor comercial, né? Não, ele é só um consultor comercial da empresa, etc. Mas na verdade ele é um vendedor. Ele tem que vender muito, ele tem que bater meta, ele ganha comissão sobre isso. Primeira coisa, se ele é um prestador de serviço, vai depender da disponibilidade dele. Não existem cobranças excessivas a cumprimentos de metas, porque eu sou um prestador, vendo se eu quiser. Se eu, empresa, não estiver satisfeito que esse meu prestador de serviço está me entregando, é só rescindir o contrato e contratar outro. Simples assim. Eu posso ter alinhamentos, né, de expectativas ali que nós entendemos. Olha, Paulo, eu preciso, sim, para que seja bom para nós, minimamente, você efetue 100 mil em vendas no mês. Porque senão não faz sentido, pelo valor da comissão, pela eventualmente o custo que nós já temos com você para custear despesas operacionais das vendas aí, que pode ser sim estabelecido. Mas eu não posso exigir eu não posso exigir que ele visite tantos clientes por dia, que ele me traga relatório de vendas, tanto assim. Se ele vai contratar um prestador de serviço, primeiramente, esqueça a subordinação. Dependa sempre da disponibilidade, do alinhamento com aquele prestador de serviço. Trate ele como um prestador de serviço mesmo. Não exija dele horário, não exija dele atestado se um dia que ele não te retornar uma ligação, um WhatsApp. Atestado. Não forneça a ele identificação visual igual da sua empresa. Não, ele vai andar de crachá, camisa, calça, uniforme, porque ele não é o seu funcionário, o seu prestador de serviço. Ele pode ter o uniforme da própria empresa dele. Lógico que ele pode ter uma identificação visual da sua empresa, a serviço da empresa X. Ok, mas não é um uniforme. O dia que ele não estiver com aquela identificação, tá tudo bem, né? Então, são algumas dessas dicas de trate ele realmente como você trataria um seu prestador de serviço. Não encarne a responsabilidade de um funcionário, porque senão você vai ter problemas. Eu vi uma vaga de uma construtora, alguns dias atrás, construtora incorporadora, que ela estava contratando vendedor, e aí a última parte dessa parte do PJ vendedor.
que contrata-se PJ para vendas, né? Que é todo aquele processo de prospecção, qualificação, reunião e fechamento, mas apenas com comissão. Para o PJ, isso funciona? Isso é ok? Como é que está dentro da legislação? Não, eu vejo que sim, até mesmo. O próprio funcionário pode ser remunerado só por comissão, né? O comissionista puro. Para o prestador de serviço, inclusive, eu vejo que é algo muito natural eu estabelecer que eu vou te remunerar quando você me trouxer o resultado. O custo do negócio é seu. O custo, porque um dos princípios empresariais é o custo da operação é do empregador. Então, se eu estou custeando a sua operação enquanto prestador de serviço, já está um pouco errado. Nós podemos negociar, ainda mais em situações de construtora, incorporadora, que os valores são maiores e uma comissão traria um bom retorno, né, do investimento. Realmente, olha, você tem a disponibilidade de vender essa incorporação que nós estamos lançando, o percentual da venda da sua empresa é seu e você vai lidar aí com todos os seus custos que você vai ter para isso. Né? Então, de fato, é até uma recomendação minha. Se eu pudesse recomendar, não, é um prestador de serviço, então ele vai receber minimamente pelo que ele produzir. Porque senão fica parecendo assim, vou te dar o computador, o telefone celular, você vai poder utilizar aqui a nossa estrutura, você vai ganhar 2.500 de ajuda de custo, mais 500 de alimentação e 300 de combustível. Mas que empresa é essa que eu contratei? Ele não trouxe nenhum tipo de resultado ainda. Eu estou arcando com todos os custos dele para ver se ele vai me dar um resultado. Eu acho que fica mais próximo de uma relação de emprego, até porque na cabeça desse empresário vai falar assim, mas eu estou custeando isso aqui tudo, esse cara não me deu, eu vou cobrar dele mais. Eu não vou deixar ele disponível para me trazer retorno. Legal. Então eu, de fato, orientaria que, nesse formato, peraí, você trouxe resultado, eu vou te pagar. E tá tudo certo. Se não, vida que segue. É legal. Você trouxe aqui um ponto que acho que o pessoal, muita gente não vai saber a diferença. Qual que é a diferença quando você entra numa empresa e média seria uma taxa ou seria um índice de salubridade e periculosidade? Vamos falar dessas duas. Qual que é a diferença de uma com outra? São riscos ocupacionais, né, diferentes. Um é a insalubridade, a outra é a periculosidade. O risco ocupacional do agente insalubre é uma condição biológica. Eu estou exposto a víscera, sangue, mucosa animal ou até mesmo humana. É um risco de ruído. Eu estou num lugar que tem barulho demais, ruído acima de 85 decibéis. Então isso é uma condição insalubre. Calor, lugar muito quente, uma colorimetria muito alta, também é uma condição insalubre. Vibração, muitas das vezes, é uma condição insalubre. Então isso são condições de risco da atividade insalubre. Diferentemente da periculosidade. Periculosidade, muitas das vezes, está ligado a tensão elétrica e explosão, combustão. Eu trabalho num posto de combustível, eu estou exposto a uma possível explosão daquele combustível que está ali armazenado. Então eu tenho que receber periculosidade. Eu faço instalação elétrica em rede de energia tensionada que não é possível muitas das vezes desligar a tensão para poder trabalhar. Eu estou exposto àquele risco elétrico também, então eu tenho que receber periculosidade. As diferenças minimamente são essas. O que o adicional de periculosidade gera? Ele gera 10, 20 ou 40% de adicional sobre o salário mínimo. Então é importante deixar claro que o adicional de insalubridade, os graus são 10%, 20% ou 40%, vai depender do risco da exposição e da atividade. Cada risco ocupacional, já pela ANR, tem a sua gradação ali dessa exposição. Então, do salário mínimo desse funcionário, já a periculosidade é 30% do salário base do funcionário. Então, existem essas duas grandes diferenças também. Então, uma insalubridade que é muito fácil de se verificar é realmente o ruído. Eu estou numa empresa trabalhando que o ruído é acima de 85 decibéis, que é o limite de tolerância, e em algumas situações o equipamento de proteção individual, ou tipo plug, ou mesmo um abafador,
ele não vai conseguir eliminar, atenuar e neutralizar aquele risco. Então eu tenho que receber o adicional de periculosidade. Ou até mesmo calor, frio. Ontem mesmo, eu advogo para uma empresa que a gente estava participando de uma perícia que o funcionário entra na câmara resfriadora, na câmara fria, para pegar alguns produtos dentro da sua jornada de trabalho. E por ele estar exposto a esse frio, ele recebe esse funcionário o adicional de insalubridade. Cara, aí eu te pergunto, isso aí que a gente está falando é algo muito óbvio. Por exemplo, uma pessoa que trabalha... tanto. Não, peraí. Uma pessoa que trabalha num açougue, né? Sim. Você já meio que está caracterizado isso. Uma pessoa que trabalha em antena da Vivo, por exemplo, meio que já está caracterizado isso. Certo. Uma pessoa que trabalha em construção civil só furando o negócio lá, você já está meio que caracterizado. Aí eu te pergunto, tem algumas situações que pode haver peguinhas em relação à insalubridade, em relação à periculosidade, que a pessoa pode estar achando que está trabalhando normal e isso pode gerar um passivo para o empresário? Pode muito. Na verdade, essa é uma área que eu sou plenamente apaixonado, que é a parte de saúde e segurança do trabalho. Legal. Eu aprendi isso desde 2019 para 20, quando eu tive a oportunidade de ser dono de uma empresa de medicina ocupacional aqui em Uberlândia. E aí, cara, eu me apaixonei nessa área porque é algo que é muito pouco falado, de fato, de coração. Deveria ser despertada maior consciência no empresário e até mesmo no empregado, né, sobre as condições de saúde ocupacional. Então, quando a gente chega numa empresa, muitas vezes tem-se a sensação, eu que chego numa empresa, nunca fui nessa empresa, se eu escuto um ruído ou vejo um ruído, eu vou ter uma sensação diferente de quem está lá já. Porque o meu corpo acostumou já, a minha audição já acostumou eventualmente a estar naquele ruído ensurdecedor e eu não estou nem sentindo. Tá. Então, pode ser que eu esteja trabalhando lá, não esteja sentindo mais que esse ruído está elevado, até mesmo o dono da empresa, não só por, às vezes, má fé de não quero pagar o adicional, vou fingir aqui de bobo que não existe, mas até mesmo pela falta de informação, porque o risco é muito grande. Eu vou dar o exemplo do ruído, porque o ruído tem um pega na legislação que é muito legal das pessoas, inclusive, saberem. Quando nós falamos de risco ocupacional, nós não estamos falando só de direito do trabalho, nós estamos falando também de direito previdenciário. Por quê? Além da insalubridade pro funcionário, ele vai gerar, em algumas das atividades insalubres, ela vai gerar um direito à aposentadoria especial para esse funcionário. Ou seja, em razão do risco acentuado dessa atividade especial, ele também vai ter uma possibilidade de aposentar mais cedo. Com isso o FGTS muda também. Com isso o INSS, o INSS muda. É verdade. O recolhimento de INSS pela empresa aumenta. Por quê? Porque o funcionário vai se afastar antes para se aposentar antes, então ele tem que recolher mais. Eu estou expondo esse funcionário a essa atividade insalubre especial. Então, o ruído, ele tem duas distinções. Então, é importante a gente dizer que, primeiro, desde 2022, e na verdade a legislação é muito mais antiga do que isso, mas falta informação mesmo para o empresário. Desde 2022, mudou-se a norma do E-Social, obrigando que todas as empresas agora tenham que informar ao E-Social os seus riscos ocupacionais e os exames que esses funcionários executam em razão desses riscos que eles estão expostos. Entre outras obrigações que precisam ser incluídas também no E-Social, né? Mas a parte de SST, uma das situações são essas. Então, eu comecei a entender, porque o meu contador começou a me ligar e falar, olha, agora você precisa de fazer um tal de LTCAT, pra você poder informar lá no E-Social quais os riscos. No entanto, o LTCAT é um documento previdenciário, não é um documento trabalhista. O LTCAT apenas informa se a atividade daquele funcionário exerce, ela enseja um risco ocupacional que vai dar a ele uma condição de aposentadoria especial. E seja também a possibilidade de aposentadoria especial. Quem vai determinar a insalubridade ou a periculosidade é o que nós chamamos de LIP, que é o laudo de insalubridade e periculosidade, que de maneira equivocada, na maioria dos estados do país, são feitos juntos. E não deveria ser, porque um é para previdência e o outro é para trabalhista. São dois documentos distintos. Mas, enfim,
Quando eu chego numa empresa e faço a avaliação de ruído por um dosímetro, eu boto um microfone pititim no funcionário que está exposto àquela atividade e ele vai ficar lá medindo o ruído que ele está exposto durante toda a jornada de trabalho dele, 8 horas. No final daquela medição, por média, o aparelho vai trazer um resultado dizendo, olha, esse funcionário está exposto a 80 decibéis durante toda a jornada. Ou a 88 decibéis. O limite de tolerância são 85 decibéis. Mais do que isso, o funcionário está exposto ao agente insalubre, tem direito à aposentadoria especial e tem direito à insalubridade de 20%. Aí vem o pega. Muitas empresas de saúde e segurança do trabalho do país, eu já vi isso no país inteiro, colocam lá atividade insalubre, indicando o pagamento do adicional de 20%, desde que não comprovados a utilização, treinamento, higienização do equipamento de proteção individual. Por quê? Se eu estou exposto a 88 decibéis, mas eu tenho um protetor auricular que vai atenuar ali 13 decibéis, tá tudo certo? Reduziu, atenuei aquela exposição, não preciso pagar adicional de insalubridade. No entanto, é uma decisão da Receita Federal com instrução normativa dizendo que, mesmo que eu utilize o EPI que vai eliminar a insalubridade, mas para aposentadoria especial, o ruído não é eliminado. Ou seja, eu tenho que recolher o INSS maior, minha guia da GFIP moda do código 01 para o código 04, e eu preciso conceder a aposentadoria especial para esse funcionário no futuro. No entanto, como a falta de conhecimento é muito grande, eu peguei aquele documento, lá falava que se eu entrego o EPI pro cara, tá tudo certo. E aí é onde vem um passivo muito grande. Da trabalhista, ok, mas pela Receita Federal. Daí um tempo, e a Receita Federal gosta de esperar os 5 anos completos para poder falar assim, agora eu vou te abraçar e tem uma grande multa para você poder pagar aqui. Ela vai cobrar a diferença de contribuição previdenciária que você não fez durante todo esse período. Sem falar o risco do funcionário que, quando ele entrar na justiça para você, porque ele não tem recolhimento da atividade especial que ele está usando, então ele não tem, às vezes ele já poderia ter sido aposentado. Eu conheço casos de empresas que o funcionário está lá, ele já poderia ter sido aposentado pela aposentadoria especial e ele nem sequer sabe. E exposição a 96, 98 decibéis há muitos anos. E a empresa me disse, mas daqui tá falando que se usasse o EPI... Não. Uma coisa não tem nada a ver com... Mas o pessoal sabe na prática, o que seriam 85 decibéis? Por exemplo, uma pessoa que trabalha de vendedor ou de atendente... Não. Numa Floriano Peixoto, em frente a um ponto de ônibus, isso não seria um 85 decibéis? Não vai chegar a 85 decibéis. Tá. É um ruído considerável, tá? Olha, eu fazia... E aí... Hoje, porque não existem só as medidas de controle individual, que a gente chama dos EPIs, né? Existem também as medidas de controle administrativo. E aí você pode ter um lugar aberto, ao invés de estar num lugar fechado, o ruído não vai se concentrar. Né? Existem máquinas hoje que são menos ruidosas, então dê preferências a adquirir equipamentos, já que vai ter um ruído, que um equipamento desse ruído seja menor. Por exemplo, eu trabalho por uma empresa distribuidora de produtos para marcenaria, de comércio, distribuidora de chapa de MDF, tudo para marcenaria. E lá, uma das operações que a gente faz é a corte desse MDF já, tá? Até mandar um abraço pro pessoal lá do Domingos, distribuidora, nosso cliente há muitos anos. A máquina que eles têm lá hoje é uma máquina importada maravilhosa, italiana, que ela faz um barulho gigantesco antigamente. Só que essa máquina hoje, o ruído dela não chega a 80 decibéis. Fala assim, como uma máquina de serrar vai ficar o dia inteiro... 80 decibéis. Olha aí. Por quê? Porque a tecnologia implantada na máquina... É para isso. Ela diminui esse ruído. E em outra situação... A medida de controle administrativo nessa mesma própria máquina. Quando eu passo a madeira na serra, eu gero uma poeira.
Por mais que seja uma poeira vegetal e não tá elencada na NR15 ali da insalubridade, né? Mas vegetal. Essa poeira, por exemplo, já me mata já. Pra nossa alergia... Pode ser vegetal do jeito que for, já me derruba, viu? Mas a poeira vegetal, ela não gera a insalubridade. Mas fica naquela poeira. Essa máquina, ela já tem um exaustor acoplado nela, que toda a poeira que gera daquela corte já é sugada. Então, ou seja, isso é o empresário pensando em normas de saúde e segurança do trabalho. Além das travas que ela tem, se eventualmente você chegar a mão perto do sensor, ela já desliga automaticamente, independente do que ela está fazendo. Então, isso são medidas para poder pensar na saúde e na segurança do trabalho. Legal. Bom, dado então o cara que ele falou assim, tá, eu vou contratar CLT, não vou contratar PJ não, né? Aí a gente entra com uma série de direitos e obrigações que ele tem que cumprir, né? Bastante. Perante o funcionário. E aqui a gente tem algumas, né? Jornada de trabalho, obrigações de registro de jornada, mês de registro, intervalo interjornada, intrajornada, feriado, descanso semanal remunerado, hora extra, plantonista, acordo individual de prorrogação de jornada, banco de horas. Conclusão. Vamos lá, então. Eu quero saber o seguinte, para a gente poder começar. Isso aqui pega muito pro pessoal. Banco de horas versus horas extras. Como é que é isso hoje, né? Isso é determinado lá atrás na contratação do funcionário, ou isso pode ser uma decisão no meio do caminho que o empresário tem? Ele tem o direito sempre de escolher o que o funcionário... obviamente, depois da assinatura do contrato, que o funcionário vai cumprir, se é banco de horas, se é hora extra. Vamos começar por aí, porque depois eu quero entender um pouco mais como que isso aí precisa se dar na prática depois de escolhido. Primeira coisa que eu gosto de falar. Tá na legislação, eu tenho que cumprir, regra do jogo. Tenho que ver a minha convenção coletiva, o que ela fala. Lembra do enquadramento sindical? Primeira coisa, eu tenho que pegar a norma coletiva e ver o que ela fala já. Por mais que hoje nós tenhamos na legislação a possibilidade do acordo coletivo, ser maior que a convenção coletiva, que seja maior que a própria legislação, eu sempre tenho que analisar de uma forma mais ampla, um olhar 360, para ver aonde melhor eu vou me encaixar aqui dentro dessa situação. Banco de horas é possivelmente realizável em qualquer empresa. Previsto na legislação, através, inclusive, de um acordo individual, eu e o funcionário. Olha, funcionário, aqui nós vamos ter a possibilidade de realizar hora extra. Então, quando tiver uma hora extra, essa hora extra vai ser registrada, ela vai para um banco de horas que eu vou poder utilizar da melhor forma para nós, para eu não ter que gerar o pagamento de horas extras. Só que isso precisa ser formalizado, e o que muita gente não faz é essa formalização. Eu preciso fazer um acordo individual de banco de horas, que é diferente de um acordo de compensação e prorrogação de jornada. O acordo de prorrogação de jornada é aquela assim, olha, a gente tem aqui na empresa uma possibilidade que você faça até 2 horas extras por dia, porque é o máximo que se pode exigir daquele funcionário diariamente. Então, eu tenho a jornada de trabalho de 8 horas diárias e posso, né, considerar até 10 horas. Então, a gente vai fazer um acordo de prorrogação de jornada. E aí, essa jornada prorrogada, ela vai ser feita por um acordo de compensação de jornada com um banco de horas. Que essas horas serão registradas e nós vamos compensar. Então, essas são as diferenças. Eu, enquanto advogado, eu sempre oriento para os nossos clientes que ele faça esse acordo de banco de horas com a sua turma lá, com a sua equipe, por um motivo. É melhor, dinheiro é muito bom, todo mundo gosta de dinheiro. Mas, em algumas situações, as horas que vão gerando são poucas. Não são 2 horas todos os dias na sua regra. Não são todas as empresas que vão gerar 2 horas extras todos os dias. Eu vou gerar 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora. Aquilo vai para o banco de horas que pode ser aproveitado da forma que eu consiga reduzir essas horas, porque eu fazendo o acordo, eu consigo que isso seja compensado em até 6 meses.
certo? Importante Então, isso aí. se eu vou ter até 6 meses para essa compensação, uma chegada atrasada. Eu tenho um médico hoje às 8 horas, eu vou precisar chegar às 9. Eu não vou precisar pegar um atestado, me preocupar com aquilo. Eu tenho horas a descontar. Isso vai trazer uma flexibilidade dentro da sua empresa que, na minha visão, pro funcionário é mais gostoso ter essa flexibilidade, às vezes, do que gerar ali 30, 40 reais em dinheiro. Que ótimo, todo mundo depende de dinheiro, gosta de dinheiro, eu gosto muito, inclusive, mas não é só isso na vida, né? Então, uma saída antecipada. Olha, eu tô com 4 horas no meu banco de horas, hoje é sexta, feriadão amanhã, nós não vamos Tô com trabalhar. uma cerveja gelada ali na geladeira. Já... não, podemos já compensar essas horas hoje, que eu tô indo viajar, eu vou pra chácara, eu vou pra Caldas Novas, Legal. eu vou pra praia. Já podemos sair de viagem agora? Olha que muito melhor pro funcionário e também pro empresário. Não, beleza, pode ir. Acho que vai cair mesmo hoje, amanhã é feriado. Já libera o pessoal, vai fazendo esse controle. Eu gerei economia financeira, eu gerei melhor engajamento da turma dentro da minha empresa e eu tô cumprindo a legislação, que é o mais importante. Então, o banco de horas é muito importante para dentro de uma empresa. Eu só falo assim, você vai pagar hora extra? Primeira coisa que eu pergunto, paga hora extra? Paga. Pra quê? Você precisa pagar essa hora extra? É uma opção? Ou você não conhece a possibilidade do banco de hora? Não sei, não. Então vamos avaliar para poder aplicar dentro da empresa. Legal. Mas geralmente os sindicatos que está atrelado dá essa possibilidade. Sim. Hoje, muitas convenções coletivas já prevêem a possibilidade de banco de horas, de ser feito esse banco de horas. Que legal, que legal. Agora, vamos lá. Se a gente falando então de horas extras, de bancos de hora, então se a turma tá ok nisso, então próxima parte então para a gente poder falar. 13º. Vem aí. Está chegando o 13º. 13º vem aí. Como é que é isso, né, Fred? Obviamente, a gente sabe que é a 13ª parcela, né, do salário e tal. Mas onde que o pessoal geralmente cai em peguinha em relação a 13º? Dos dias de pagamento. Eu gostaria que você contasse um pouquinho mais daquele funcionário que vem progredindo, né, de salário, né, e o cara acha que é a média de não sei quantos... Média dos 12 meses. Dos 12 meses. Conta um pouquinho... Para que eu possa fazer o pagamento do 13º salário para o cara que tem a gente chama na legislação, né? Eu tenho um salário fixo, eu tenho um salário misto, eu tenho um salário comissionado. Então, às vezes, o cara que tem um salário misto, que ele recebe comissão, ou às vezes ele recebe adicional de celebridade, ele recebe horas extras. Então, isso tudo são verbas salariais. E isso tudo tem que ser considerado no meu 13º, porque isso tudo vem integrando na minha remuneração durante o ano e tem que ser considerado para pagamento de férias e 13º. Então, vamos lá. Horas extras, caso recorrente, precisa estar no 13º. Sim, porque são verbas salariais. E aí a gente pode abrir um parênteses e falar o que são verbas salariais e verbas indenizatórias. Então, tudo que são verbas salariais que respondem à contraprestação da minha atividade, integra no meu salário. Aquilo que não, uma premiação que é atrelada ao atingimento de uma meta, uma ajuda de custo em razão da atividade que eu exerço, isso são verbas indenizatórias. Então, elas não se integram, não se incorporam à minha remuneração, ao meu salário, e isso, então, lá não é considerado para fins do meu 13º, das minhas férias, tá? Então, eu venho durante todo o ano trabalhando. Lembrando que, para que eu tenha direito a 1/12 de 13º, eu tenho que ter trabalhado minimamente 15 dias dentro daquele mês. Por isso que um ponto importante que eu sempre oriento para empresas nossas que têm uma rotatividade muito grande de funcionário faz um contrato de experiência de 14 dias, o primeiro. Aí o segundo nós vamos definir, porque eu posso até 90 dias, né, de contrato de prazo determinado. Por que esses 14 dias? Porque eu não gero 1/12 de férias e 13º. O meu custo de rescisão daquele contrato ali vai ser só os 14 dias do saldo de salário e pronto, acabou. Você vê se o cara, como se diz, vai dar certo ou não e já era.
empresas que têm uma rotatividade muito grande, eu consigo já ver uma semana ali no máximo 10 dias, eu já vi o comportamento, se tecnicamente, minimamente ele me entrega, se ele vai ficar ou não, né? Então, 12 meses de trabalho, eu recebo o meu 13º. Sendo a primeira parcela paga em novembro e a segunda parcela paga em dezembro, dia 30 e dia 20. Então, muito importante que os empresários, e qual o peguinha do 13º aí, é realmente a quantidade de dias trabalhado em meses e também o cálculo das verbas salariais. Às vezes eu acho que eu vou pagar 13º só em cima daquele salarão base que eu paguei. Porque o cara recebe um salário mínimo por mês, mas ele fez hora extra, mas ele fez comissão, mas ele teve outras verbas adicionais. Porque, um exemplo, o adicional de insalubridade, ele é um adicional que deve ser pago só enquanto o funcionário estiver exposto àquela condição. Então, eu trabalhei exposto ao adicional de insalubridade, a um agente insalubre, durante 3 meses do ano. Eu não posso esquecer disso lá na frente. Né? Vai ter que ser considerado, é o último salário. Legal. O pessoal tá te odiando, viu? Não! Vocês vão ganhar 13º logo agora e você vai pagar também. Espero que você tenha ganhado muito dinheiro esse ano, seu caixa já esteja provisionado para você poder pagar. Exatamente. Mostrando todas essas verdades necessárias e impossíveis de serem não cumpridas. Não tem como. Mais uma vez, você entrou pro jogo, você tem que cumprir a regra. Exatamente. Cara, agora vamos pro complemento ali, que são as férias, né? Muitas empresas chegam no final de ano, que é construir agora essas férias coletivas, né? Só que umas férias coletivas à la carte, né? Aquela coisa meio do tipo... jeito que eu quiser, como eu quiser. Eu vou viajar de tal dia, então vocês podem ficar fora do... O que rege as férias coletivas? Pode ser feito de qualquer jeito? Não. Se eu quiser, por exemplo, o funcionário tem 30 dias, né? Vou fazer, então, 4 férias coletivas de uma semana. Olha que beleza, Gustavo. Como é que vai ser isso? Não podemos. Não podemos. Ontem mesmo, uma empresa me procurou dizendo assim, olha, nós vamos fechar do dia 23 de dezembro ao dia 1º de janeiro. Eu posso só comunicar para todo mundo que nós vamos fechar e aí eu compenso isso nas férias depois? Eu falei, claro que não pode, né? Eu vou fechar? A empresa vou fechar? É um problema meu, o funcionário está ali para trabalhar. Eu que vou fechar, ou é licença remunerada, ou eu vou planejar as férias coletivas. As férias coletivas previstas na CLT, na legislação, e eu tenho lá já mínimo de 10 dias. Eu só posso ter férias coletivas com um mínimo de 10 dias e só posso ter 2 períodos por ano que sejam de férias coletivas. Ou então, seja, eu não a gente posso vai ficar ter faltando 4 períodos aí de férias coletivas, tá? E o grande interessante das férias coletivas, 2 coisas. Primeiro, eu tenho que informar pra galera, fixar no mural, informar todo mundo. Pro Ministério do Trabalho, 15 dias. Mínimo de 15 dias de antecedência. Então, seria interessante de você comunicar a sua turma também, no mínimo isso. Mas pela boa convivência, se eu já tomei essa decisão, que vai ser algo planejado, vai ser oneroso pro caixa da empresa, porque eu estou dando férias para toda a equipe. Eu posso dar só pro setor. Só o setor de marketing esse ano vai tirar férias coletivas, porque é baixa ali, não vamos produzir conteúdo, já produzimos o que precisou pro ano, tá tudo certo. Ou eu posso dar para toda a turma. Então, eu preciso planejar financeiramente. Então, desde quando eu já tomei essa decisão, já alinhei com a minha contabilidade disso, meu financeiro, eu já aviso para a turma também se adequar, programar a sua viagem, etc. Mas eu preciso informar para o Ministério do Trabalho com 15 dias de antecedência, tá? E eu só posso oferecer férias coletivas com o mínimo, no máximo 2 vezes dentro desse período de um ano, e de no mínimo 10 dias. Então vão ficar 10 dias para férias individuais aí. Ou a possibilidade que o funcionário tem, a empresa também pode, de comprar essas férias, que é o abono pecuniário, né? 1/3 do período de férias que o funcionário tenha para usufruir, a empresa pode comprar, né? Eu posso comprar os seus 10 dias de férias para você poder continuar trabalhando. E as empresas que se fala pro funcionário assim, Fred, segura mais um pouquinho aí, segura mais um pouquinho. Tem gente sem tirar férias, tem 2 anos, tem 3 anos. Aí eu não posso, né? A legislação prevê que eu trabalho 12 meses
E aí eu acabei de ter direito ao meu período aquisitivo de férias. Então, trabalhei 12 meses, tenho direito a ter 30 dias de férias. Aí começa o meu período de usufruição. Eu tenho 12 meses para poder tirar férias. Então, eu tenho que, ao final desse 12º mês, ter tirado os meus 30 dias de férias ou tirado 20 e vendido 10. O que acontece muitas vezes é que as empresas vão fazer, não, espera mais um pouquinho, porque é um direito meu, empresário, de que essas férias sejam concedidas, né, no meu tempo, mas às vezes eu me esqueço disso ou deixo passar o prazo. E aí depois eu tenho que pagar em dobro essas férias. É mesmo? Porque eu não deixei que esse funcionário usufruísse dessas férias nesse período de 12 meses. E aí eu tenho que pagar em dobro. É um prejuízo a mais, né? Ou seja, se as férias do cara, é como se fosse um 14º, então. Basicamente. Quando passasse. Basicamente. Olha porque aí... E é uma coisa legal sobre férias que muita gente não faz e que eu sempre oriento. Uma das coisas que a gente implementa nas empresas a gente chama de política de férias. E o que é essa política de férias? Existe na legislação a possibilidade de você conceder férias para o seu empregado em 3 períodos. E olha só, se eu posso conceder férias em 3 períodos, por que não dividir isso em 5 dias, 14 dias e 11 dias? Quando eu acabei de ter os meus 12 meses trabalhando, tô cansado, né? Mas mesmo assim é difícil para o empregador hoje em dia, que muitas das vezes eu tenho um e quem tem um não tem nenhum naquela função, dar férias já de 30 dias. Então eu tô cansado, eu vou te dar férias aqui agora de 5 dias para você poder dar uma descansada na cabeça. Passou os 12 meses. Passou os 12 meses. 5 dias, tirou férias. Essas férias não podem começar 2 dias antes de feriado ou final de semana. Então, começou ali segunda-feira, vou tirar de segunda até sexta. Você está de férias, sábado e domingo. Na outra segunda você está de volta. Tirou uma semaninha aí, tá forgado. Você não pode na sexta-feira da paixão das férias para você na quinta e vai ser quinta. Não pode. Já comeu minhas férias ali no feriado de um final de semana, né? Entendi. Então ele dá uma descansada. Passado aí 3 meses, eu dou 14 dias pra esse cara. Aí esse cara sim vai viajar com a família, vai tirar mais tempo e tudo mais. E dou mais um período depois de 11 meses de férias. 11 dias. 11 dias de férias. Quando tá chegando ali no último período. Porque aí eu consigo deixar esse funcionário feliz, eu consigo melhorar o meu fluxo de caixa, porque eu não tenho que conceder ele 30 dias direto, ou minimamente 20 dias direto. E o meu funcionário tá sempre revigorando as energias. Porque é importante que a gente tenha alguns momentos de desconexão mesmo, de desligamento da empresa, para poder voltar a trabalhar. Nós que somos empresários, donos, precisamos disso, né? E os nossos funcionários também têm essa necessidade, com toda certeza. A nossa jornada é 14/6, né? A nossa é. Não é nem 12/36, né? A nossa é. Legal. Para não falar 24/7, porque a gente até sonha, né? É verdade. Verdade. E me conta uma coisa, e agora trazendo essa questão dos intervalos, né? Vejo muitas empresas o tempo todo pensando o seguinte, olha, aqui seria muito melhor você já fazer aqui trabalho rapidinho, depois você vai para casa mais cedo, né? Vai comer uma coisa aí no meio do... Como é que é essa questão de intervalos, de início de trabalho, tempo de trabalho dentro de um dia? Explica um pouquinho, pessoal. O que nós temos na legislação? Se eu trabalho... A jornada de trabalho, em regras, são 8 horas. Mas existem algumas possibilidades de uma jornada de trabalho de 6 horas, regime de tempo parcial, algumas atividades específicas de teletrabalho, etc. Mas se eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho o direito de intervalo para descanso, repouso, alimentação, higiene, de mínimo de 1 hora, no máximo 2 horas. Para descanso, para esse descanso. E aí vale lembrar que até você comentando isso, no mínimo 1, no máximo 2.
E essa hora não conta como trabalho. Então eu vou trabalhar depois. Mas esse no máximo não entraria mais desfavorável ao funcionário do que ao patrão? Ou mas não? existem algumas atividades que possibilitam isso, né? Essa de ter 2 horas de descanso, às vezes é por uma atividade administrativa que realmente fecha ali no horário do almoço. Não se vê mais isso, tá? Não é muito usual mais. É porque tudo mudou, o tempo mudou, a legislação é de 1943, né? Então, assim, tudo mudou. Então, você não tem mais 2 horas. Raramente eu encontro uma empresa que ele tem um intervalo de 2 horas de descanso e alimentação. Tá? Cidades menores são assim, né? O pessoal costuma fazer isso. Que ainda não tem essa correria louca ali, né? Aquele work-life balance ali, né? Aqui nós temos mais corrida hoje em dia. Adorei o jeito dele falar do paradão de work-life balance. Que eu... Ao invés de falar o paradão da cidade, não, do work-life balance. Que é isso, hein, Fred? Você viu? Eu tô gastando meu inglês com a minha amiga Camila. Mas me conta uma coisa, você falou, né? Mas quando eu te falo sobre 1 ou 2 horas, mínimo 1. Mínimo 1, no máximo de 2. Mas, por exemplo, máximo de 2. Mas e se forem 3, não é, Não entre pode. aspas, culpa do patrão também, é do funcionário. Mas não pode. Aí descontaria no salário dele. Aí ele ele tá sem trabalhar aquela outra hora. Eu não posso. Né? Nessa legislação não prevê 3 horas de intervalo. Tá? Então, por que no mínimo 1 e no máximo 2? Para eu poder ter esse descanso, ir ao banheiro, me alimentar, me higienizar mentalmente também, porque se fala muito de higiene mental. Né? Eu descansar e esquecer do trabalho naquele tempo. Importante dizer que essas horas não podem ser feitas nem no início e nem no final da jornada. Não posso, chegou o funcionário, trabalhou 1 horinha, já vai descansar aqui, vai tirar seu intervalo. Não posso. Eu tenho que ser feito assim. No tempo médio da minha jornada, eu tenho que dar esse descanso ali. Então, 8 horas de jornadas, no mínimo de 1, no máximo de 2. 6 horas de jornada, um intervalo de 15 minutos. Quer dizer, eu vou trabalhar menos, então eu vou ter um tempo menor, porque rapidão acaba a minha jornada e eu vou embora. E não raro a gente vê empresas que descumprem isso de uma forma, às vezes, não é nem intencional, mas que eu sempre falo, a gente está conversando aqui muito para o pequeno e médio empresário, que é o mais afetado por falta de profissional, né? Redução nos quadros aí, inclusive em razão de custos financeiros para uma operação. Nós estamos falando que se a gente for colocar tudo num custo, eu tenho um funcionário 70% de encargo, se eu considerar férias, 13º e tudo mais, né? Então, é caro mesmo ter um funcionário. E aí eu vou ali e peço para aquele funcionário, cara, você vai ali, só come rapidão, você já volta porque nós precisamos entregar. Eu não posso fazer isso, porque o meu horário de intervalo é sagrado. Se eu descumpro essa jornada de trabalho, esse intervalo entre a jornada, a empresa ela tá passível aí de ser punida, de pagar, inclusive, esse período como uma verba hora e com um adicional de 50% em cima desse remanescente que não foi usufruído. Então, se você quer fazer isso, não, meu funcionário ele acha aqui que se trabalhar meia hora, o intervalo dele meia hora só tá bom. Faz um acordo coletivo, vai no sindicato, verifica a possibilidade de fazer esse acordo coletivo para reduzir esse intervalo entre a jornada, em que pese, tá? Isso é uma convicção minha. Por ser uma norma de higiene ocupacional, uma norma de saúde e segurança do trabalho. Então, na minha visão, ela não poderia ser flexibilizada. Por quê? Porque se eu estou reduzindo aquele tempo de descanso do funcionário, eu estou expondo ele a uma jornada mais extenuante. E se ele está mais cansado, ele vai produzir menos. E se eu estou mais cansado numa atividade, às vezes, de risco, eu estou aumentando mais ainda o risco de um acidente, de uma doença, de um estresse, de uma ansiedade, de um burnout, que hoje é a segunda maior causa de afastamentos no país. Então, de perder um dedo, né? Igual a gente estava falando. De perder um dedo. Então, o que nós temos que pensar? É sempre melhor eu reduzir ou eu cumprir isso para evitar um problema futuro? Nós temos que ter visão de longo prazo dentro das nossas empresas. Eu não vou ter a empresa por 1, 2, 3 anos. Eu quero que essa empresa se perpetue. Todo empresário, quando tem a sua ideia empreendedora, na sua jornada empreendedora, pensa nisso.
Então, se eu estou pensando só no agora, eu vou reduzir jornada, eu faço o acordo coletivo, tá tudo certo dentro da empresa. Mas o funcionário tá ali cansado, estraga uma máquina, sofre um acidente, a economia de tempo e dinheiro ali já foi toda embora. E a gente trazer sobre esses pontos são clarificadores, porque muita gente, como a gente falou no início, passa a vida de empresário sem saber, né? E mais me conta, e aí agora saindo um pouquinho dessa parte teórica, né? Trazendo um pouco para a parte prática, conta aí pra gente algumas situações que você geralmente conta, né, pro pessoal, sem obviamente citar a empresa, mas que foi diferente, foi engraçado, foi tipo, não é possível que aconteceu uma coisa dessa, né? Pro pessoal ver se identifica também, né, do ponto de vista de situações que aconteceram, você falou assim, não acredito que isso está acontecendo. Engraçadas, às vezes pode ser que a gente não lembre, porque assim, a gente trabalha com segurança, né? Às vezes acontecem algumas coisas trágicas. Uhum. Tem uma coisa trágica que muitas das vezes a gente não para pensar isso e causa, né, um problema muito grande. Tem uma empresa que a gente atende e que ela foi, há muitos anos isso já, aconteceu um acidente de trabalho lá dentro. E você vai falar assim, meu Deus, por que o funcionário fez isso? Tinha uma caldeira, um fogão, do lado de uma maceira, onde se esquenta a água para fazer a massa do salgado que é produzido por essa indústria. Lanchonete, tipo uma lanchonete. É uma indústria de salgados congelados. Ah, tá. O funcionário tava pressa para ir embora. Ó o intervalo, pressa para ir embora, jornada de trabalho, queria ir embora porque era véspera de um feriado, ele ia viajar. Aquela chama tava sendo ocupada por alguém esquentando a água ali. E a maceira que ela ia utilizar é essa. Ela foi lá do outro lado da fábrica, com um balde com a panela de água, e esquentar a água lá. Ao invés dela utilizar o carrinho de transporte, toda empresa que preza pela saúde e segurança do trabalho tem os carrinhos de transporte de água quente, panela quente, né? Para que eu evite o risco. Dentro de uma fábrica, por mais que você utilize sapato de borracha, né? O EPI, o antiderrapante, é um ambiente escorregadio. É farinha que cai, é óleo, né? Então, ela veio trazendo aquela água quente. E ela escorregou. E caiu a água toda em cima dela. 35% do corpo queimado. De queimadura de 3º grau. Resultado da pressa, resultado da falta de fiscalização, às vezes, resultado da negligência da pessoa, e aí não só do empresário. Porque eu também tenho as minhas condutas internas dentro da minha empresa que eu tenho que ser responsabilizado. Foi um ato inseguro meu. Pois é, mas se essa empresa não tinha o carrinho... Ela tinha. Então, tinha o carrinho. Mas o funcionário optou por livre, espontânea vontade de levar por ele mesmo. Não seria algo do próprio funcionário? É o que a gente chama de excludente de responsabilidade pelo ato inseguro. No entanto, quem julga não somos nós. E aí existe uma tal de responsabilidade objetiva, que independente da culpa, você responde pelo dano causado. Por entender que aquela atividade era de risco. Eu não vou entrar no detalhe, porque eu não era o advogado do processo. Sim. Que poderia ter sido feito em algumas outras medidas para poder atenuar. No entanto, 1.200.000 de condenação na Justiça do Trabalho por esse acidente de trabalho. 1.200.000. Numa fábrica que não fatura nem 600 mil ano, ter uma condenação de 1.200.000 significa o quê? O seu fechamento, a sua bancarrota. Né? Então, assim, essa é uma situação, né, que você fica pensando. Mas não é possível que você tomou essa decisão absurda de carregar água quente correndo dentro de uma fábrica. Né? Uma outra que resultou, infelizmente, em morte. E aí você me pediu situações engraçadas e aí a gente tá trazendo situações trágicas. Tô vendo isso, mas tudo bem. Um tratorista de uma empresa que a gente atende também, por mais uma vez uma responsabilidade dele. Tanto que você vê que às vezes não é só a responsabilidade do empresário, mas a autorresponsabilidade eu penso que tem que ser muito grande. Ele estava desbastando numa área de descida a uma mata, grama,
para poder começar a prestação de serviço. A primeira vez que ele foi, o trator caiu de ré e foi caindo, escorregando. Isso porque ele tinha treinamento de utilização de trator, de máquina, direção defensiva, integração, ordem de serviço, de como fazer. Foi advertido pela primeira vez, o outro trator veio, puxou ele e levou ele para a área de cima. Foi orientado, advertido para não tomar aquela decisão de novo, praticar aquele ato inseguro. Infelizmente, ele tomou aquela decisão novamente, caiu novamente e morreu. Por quê? Por um ato inseguro. Então, o que eu quero sempre trazer, né, com isso, que parece que você ter me pedido histórias alegres, eu estou te trazendo histórias tristes, mas eu vejo que é importante ressaltar que as nossas condutas dentro das empresas, elas precisam ser levadas um tanto quanto mais a sério, porque ela vai levar a somente eu ser prejudicado enquanto funcionário ou até mesmo enquanto empresário. E aí ficou uma família de 5 filhos, um menor de idade, sem pai, e a esposa não vai ter mais esse marido, por uma conduta totalmente negligente desse funcionário. Mas nesse caso houve processo? Houve processo. E mais uma vez, responsabilidade objetiva, esse no TRT 15. Inclusive fiz sustentação oral, fui elogiado por todas as desembargadoras, mas que falaram afinal... Infelizmente, nós entendemos pela responsabilidade objetiva e vamos manter a condenação de R$700 mil. Então, assim, são situações que acontecem. Nós acreditamos, né, enquanto seres humanos, que isso não acontece comigo. Acontece sempre com o coleguinha do lado, que não vai acontecer comigo. Mas acontece todo dia. Acidente de trabalho e doença ocupacional acontecem todo dia. Descumprimento de legislação está aí. A falta de fiscalização, a falta de conhecimento... tá aí todo dia, a gente tá vendo isso. Então, isso é algo que quebra a sua empresa sem que você nem perceba. Pois é, e trazendo assim, né, desses funcionários que são de alguma forma negligentes, né, e aí para nosso último tópico, né, da nossa conversa de hoje. Como é que é essa questão hoje de advertência, demissão por justa causa? Eu vejo que muitos empresários ainda não sabem discernir o que seria uma demissão justa causa, sem causa, e acha que está demitindo por justa causa e na verdade não é, né? Como é que é? Tem algum, não sei se são mitos ou realmente direcionamentos reais, que você precisa ter 3 advertências para depois... uma demissão justa causa. Como é que é isso? Conta um pouquinho. A gente escuta isso direto mesmo. Realmente. Tem que dar 3 advertências para poder... tem que 90 dias, 30 dias para dar abandono. É quase que aquelas mandingas de jogar, né? Pular 7 ondinhas e já dar justa causa. Exatamente. Paulo, é muito importante a falta de... É muito importante, mais uma vez, falar sobre a falta de conhecimento. E eu me propus... desde quando eu vim de minha parte nas empresas que eu tinha, né? E voltei só para o escritório me propus a falar sobre direito do trabalho todos os dias da minha vida para qualquer tipo de empresário, para poder torná-los conscientes. Eu entendo que quanto mais pequeno e médio empresário estiver consciente dos seus riscos, das suas obrigações, ele vai entender melhor do seu negócio, vai agir melhor dentro do seu negócio, vai reduzir risco, melhorar a segurança, trabalhar melhor. Vai parar de jogar dinheiro fora, né, pelo ralo. A falta de informação quanto a isso é tão grande que 95% dos pequenos e médios empresários eles têm medo de aplicar uma justa causa, mesmo quando acontece uma justa causa. Olha aí. Tá? Porque não tem a informação. Eu preciso aplicar 3 advertências para dar uma justa causa. Não. Pode ser que você aplicou 3 advertências por situações diferentes. E aí você não vai aplicar a justa causa às vezes. Uma vez eu apliquei uma advertência porque eu cheguei atrasado. Outra vez eu apliquei a advertência porque eu descumpri aquela obrigação de ter entregue o relatório. E assim vai. Nós precisamos entender que a legislação fala no 482 da CLT sobre as possibilidades de rescisão de contrato de trabalho por justa causa. E lá não fala que... para mau procedimento tem que ter 3 advertências, uma suspensão para dar justa causa. Igual o videogame, né? 2 para frente, 1 para trás e X. Não tem isso. O que nós temos é a gravidade daquela conduta do funcionário. Vou dar um exemplo. Funcionário que chegou atrasado 3 vezes na sua empresa. Você vai dar 3 advertências para ele. É
tão grave assim ao ponto que você vai aplicar uma justa causa antes de dar uma suspensão para ele? Não acredito que seja. Às vezes é um comportamento ruim dele mesmo, às vezes ele é ruim dele mesmo, de horário. É tentar ajustar. Cara, você chega atrasado todo dia, por quê? Vou te ser bem sincero, cara, porque eu tenho que deixar meu filho na escola, eu não posso chegar antes dele entrar pra... agora eu entendi o porquê que você chega atrasado. Vamos melhorar isso aqui? Pronto, vai acabar a causa ali. Do outro lado, o funcionário que bate no outro dentro da sua empresa, agride, ofende, ou até mesmo o proprietário. Então vamos lá. O funcionário me agrediu ou agrediu um outro funcionário. Olha, eu vou te dar uma advertência, que senão se repita. Não é justa causa de imediato. Eu não tenho que esperar 3 advertências. O que se fala na legislação, que esse mito que existe na cultura, né, do empresário, é que nós temos a possibilidade da gradação de pena, sim, que é... Primeiro, o fato aconteceu, eu peguei o copo e tirei pro lado, não era para fazer isso, eu sou insubordinado, eu vou te dar uma advertência. Eu fiz de novo, olha, você foi reincidente nessa conduta. Eu vou te dar uma suspensão, que ela é mais gravosa pro funcionário, porque além dele perder aquele dia de trabalho, ele vai perder o descanso semanal remunerado. Então é mais gravoso isso. Cara, de novo você fez isso, já te advertiu, já te suspendi sobre esse fato, você está fazendo de novo, infelizmente você não está alinhado com a cultura da empresa, eu vou te desligar por justa causa em razão da sua insubordinação reiterada. Mas isso não seria como se fosse uma segurança jurídica para chegar num ponto, por exemplo, de mostrar as provas, falar, olha, eu tentei de várias formas para depois chegar num ponto... Eu, inclusive, oriento que você tenha esse caminho. O que eu quero mostrar é que eu não preciso, para toda e qualquer situação, seguir esse caminho. É porque você vai esperar 3 apanhar na sua empresa para poder mandar embora. Né? Eu já tive, por exemplo... E olha só, justa causa é algo que nós já aplicamos nas empresas que nós atendemos, e eu falo pela graça de Deus e pelo bom trabalho de conhecimento, discernimento também, de orientar. Isso não é causa, tá. Isso vamos aplicar, não vamos... Vamos fazer a investigação sobre isso. Nós temos que fazer o que chama na legislação de sindicância de apuração de falta grave. Então não é só manda justa causa e ver o que vai dar na justiça. Não, faz a sindicância. Apura se aquilo mesmo foi uma falta grave. Vou te trazer um exemplo simples sobre isso que aconteceu uma vez. Eu advogava para uma empresa, uma gelateria de sorvete. Ela tinha a fábrica e tinha os pontos de venda dentro dos shoppings. Uma funcionária discutiu com outra funcionária e, em razão disso, depois da discussão, ela muito nervosa, ela deu um soco no armário. E era dentro de um shopping, e nós conhecemos shopping, né, Paulo? É um Big Brother, tem câmeras para todos os lados. Ao passar isso, essa funcionária mandou para o dono da empresa um atestado de 60 dias, dizendo que tinha caído, se sentindo mal trabalhando, a pressão dela baixou, ela caiu e ao cair ela bateu a mão e quebrou o dedo. Pedindo para que então o empresário fizesse o afastamento dela para o INSS. E aí nós fomos apurar o que aconteceu, pedimos como ela caiu, eu pedi as câmeras do shopping. E nós verificamos isso há um tempo já, isso foi 2019 isso. Naquela época a LGPD não estava aí, o shopping forneceu para nós as imagens, era um lojista e tal, fizemos um termo de responsabilidade, explicamos para que era, né? E aí nós vimos na câmera e é nítido, depois eu posso te mostrar isso fora da câmera, que eu tenho esses vídeos até hoje. Nossa. Ela dando um soco. E quando ela dá o soco tão forte, ela já sai assim, ai. Ela tinha machucado. Ela saiu, foi até o ambulatório do shopping. Lá o ambulatório mandou ela para a UAI, e foi quando lá na UAI ela pegou esse atestado e mandou. Só que a gente conseguiu ver toda a dinâmica disso. De a funcionária com quem ela discutiu saindo do quiosque, ela dando soco, saindo de dentro do quiosque e uma outra funcionária vindo para poder acolhê-la. Fiz a apuração da falta grave escutando a funcionária que participou da discussão, da funcionária que estava lá também vendo todo aquele fato,
colhemos as informações de como aconteceu, mostramos os vídeos, elas confirmaram, tomamos depoimento, reduzimos a termo, né? Cada um assinou e nós chamamos essa funcionária para poder prestar o esclarecimento dela, ela afastada. Quando nós chegamos, perguntei para ela, tomei o depoimento dela, o que ela tinha acontecido, e ela, não, eu caí e bati a mão. Falei, então vê comigo esse vídeo aqui. Mostrei o vídeo pra ela e ela continuou confirmando. Não, você não tá vendo. Eu falei, como? Você tá em pé, dando soco. Você vai manter seu posicionamento? Vou. Falei, então eu tô te aplicando uma justa causa agora por mau procedimento. Por mentira, né? Por sua incontinência de conduta aqui dentro da empresa. Então você tá... eu tô afastada. Eu falei, é um problema seu. Tô te aplicando a justa causa imediatamente. Eu não reconheço esse acidente. Então, em razão disso, nós vamos te aplicar a justa causa. E assim foi. Colhemos todas as provas, todas as informações. Ela entrou com a ação. Para poder reverter. No dia da audiência, foi uma audiência 1, não lembro como se fosse agora, na sexta vara, nós juntamos todas as informações, os vídeos. No dia da audiência, ela desistiu do processo em audiência. Depois que a gente tinha apresentado a defesa, manifestei isso para o juiz, falei, excelência, aconteceu assim, 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 nós estamos aqui, ela desistiu do processo. E nunca mais entrou de novo. Então, ou seja, o que é isso? O que eu quero trazer com isso? A aplicação de uma justa causa bem feita, ponderada, com análise de documentação, construída... Com provas, com provas, ela pode ser dada. Inclusive por abandono. Eu tive na empresa que era minha, nós demos uma justa causa para uma funcionária por abandono, mas que de 3 em 3 dias a gente enviava um telegrama convocando ela para retornar. Um telegrama, porque eu tenho um aviso de entrega, de recebimento, de quem recebeu, eu documento isso, né? Convocando ela para retornar ao trabalho. Hoje ainda seria interessante existe isso. Minimamente um SEDEX com AR, um telegrama. Só pelo WhatsApp, eu vou ter que depois, pelo WhatsApp, fazer um verifact, eu vou ter que fazer uma ata notarial. Então eu já ganho menos tempo, baita. Então eu oriento sempre. Põe num pacote do Mercado Livre, né? Como... Brincadeira. Mas justa causa é uma possibilidade real que o empregador tem nas mãos. É uma política, é uma medida disciplinar que ele tem que adotar dentro da sua empresa para poder ter a disciplina lá dentro, né? Para que a hierarquia seja cumprida. Eu assumo todo o risco da operação e da atividade. Quem está comigo, por mais que tenha um engajamento, tem que entender também que existem as regrinhas que ele precisa cumprir. Então, um dos primeiros documentos que a gente implementa dentro de uma empresa é o regulamento interno, onde eu já te conto, eu sempre brinco, é o seu livro de cabeceira. Você tem que saber tudo que acontece dentro da empresa, o que são as suas obrigações aqui dentro da empresa. Tá aí. E é plenamente possível se aplicar uma justa causa. Falo para todos os empresários, não tenham medo de justa causa, mas documente da forma correta, você não vai ter problema na Justiça do Trabalho depois. Cara, agradeço demais sua participação no dia de hoje. Esse nosso primeiro podcast com certeza vem para firmar um marco aí de vários outros episódios que vão ser incríveis do ponto de vista de instrução. Isso aqui vai bater a audiência, pode ter certeza. E para a gente poder levar a cada vez mais pessoas a importância de se cumprir, a facilidade, eu acho que o mais importante é isso. Você traz a simplicidade de se cumprir isso de uma forma que às vezes o empresário olha de fora, todas aquelas leis, e fala, eu não vou conseguir cumprir esse tanto de obrigações que são necessárias. E você vem realmente trazendo a simplicidade de se cumprir isso, né? Cumprir isso com leveza, com acordo com o funcionário, não apenas para se poder estar dentro da lei, mas dar uma qualidade de vida para quem trabalha com você. Obrigado, Paulo. Eu acho que realmente é o início. Não vou falar que é o início, porque a gente já faz isso há muitos anos, né? Mas desse projeto, sim. Né? Agradeço aí por ter me acolhido nesse projeto, para a gente poder falar junto sobre isso. E eu tenho, para poder finalizar, quando você fala dessa leveza, desse acordo com o funcionário, eu levo para a minha vida pessoal e para profissional, que é o que eu ensino para os meus filhos, que é assim, não mentir, não pegar nada que é dos outros, não descumprir os combinados. E eu acho que se todo empresário e empregado levarem isso para as suas relações, dá tudo certo. Essa leveza, ela é simples. Eu escuto todos os dias de empresário falar assim, mas se eu for fazer tudo isso, eu vou fechar a empresa. Eu falo, não precisa.
É muito mais simples. É porque tem muita legislação, é muito papel que fala, mas nós podemos reduzir esses papéis. É porque não precisa ser tão... Tem que ser rígido em algumas questões, mas outras nós podemos flexibilizar, nós podemos ter uma maleabilidade no relacionamento, né? Então, o que nós queremos é sempre levar a informação para o pequeno, para o médio empresário, que às vezes tem carência dessa informação, carência de alguém que está disposto a informar e ajudar. Eu falo que nossa missão no escritório é informar e adequar. Ajudar essas empresas a se adequarem para se perpetuarem no mercado e reduzindo, minimizando o máximo que elas puderem de riscos trabalhistas. Show demais. Parabéns, viu? Obrigado. Voltamos mês que vem com o nosso próximo episódio. Pessoal, se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, não deixe de comentar também aqui qual é a parte que você mais gostou, mesmo alguma dúvida que você tiver da sua própria empresa, aqui para que o Fred possa responder para você aí mesmo nos comentários. E, obviamente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos empresários e não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante para que você possa receber os próximos vídeos. Dentro desse episódio, a gente vem também com cortes das melhores partes que a gente teve aqui. E também siga-nos no Instagram, que você também vai receber todo. O Instagram está aparecendo aí embaixo, você vai receber todas as atualizações, cortes desse vídeo, muito mais conteúdo sobre direito empresarial, direito trabalhista. E no nosso próximo episódio a gente vai conversar um pouco também sobre direito, saúde de segurança do trabalho. Então vai ser um episódio bem interessante, um dos pontos que o Fred mais gosta. E obviamente te vejo no nosso próximo episódio. Valeu demais, Fred. Valeu Obrigado. Demais. Até mais, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho, porque esse YouTube ele tá de sacanagem. Ele não... E nos siga em todas as nossas redes sociais também. Obrigado. É isso aí. Valeu demais, pessoal. Até mais. Abraço.